Boa noite para todo mundo. Espero que esse tempinho aí para dar uma espreguiçada, beber uma água, dê um ânimo para mais uma palestra. Eu sei que a semana é puxada, quinta-feira à noite, mas eu ecoo as palavras do professor Roberto, que para a gente é um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço de novo o convite da professora Elaine. A gente gosta muito desse tema, né, Roberto? Então, para a gente é sempre um privilégio poder conversar, debater. Agora, meu tema hoje é um tema normalmente mais cercado de polêmica. E a gente tem visto aí, nos últimos anos, que assim, os jornais adoram polêmica, né? E alguns cientistas também gostam de polêmica. Então, muitas vezes esse tema, quando trata de criação, evolução, geralmente alguns ânimos já ficam aflorados. Algumas pessoas já ficam lá, o que ele vai falar? Dependendo do que ele for falar, eu já estou com a minha pedra aqui. Então eu espero não ofender ninguém aqui hoje, não é o objetivo. O objetivo é tentar expor para vocês algumas temáticas na interface de ciência e religião, como criacionismo, evolução e os limites do conhecimento. Para começar, deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vamos ler essa frase. Há esplendor nessa visão sobre a vida, com suas diversas potências. Acho que está cortando um pouquinho o slide, né? Será que a gente consegue? Que é o máximo que dá para fazer? Tudo bem, eu tenho aqui, a gente acompanha junto. Vamos lá. Há esplendor nessa visão sobre a vida com suas diversas potências, tendo sido originalmente soprada pelo Criador, em algumas poucas formas, ou mesmo em uma única. E aquilo, ao passo que esse planeta tem girado de acordo com a lei fixa da gravidade, a partir de um começo tão simples, formas sem fim, as mais belas e mais exuberantes, têm sido e ainda estão evoluindo. Quem disse isso? Quem foi o autor que disse, né? Da esplendor nessa visão sobre a vida, de formas que têm sido sopradas pelo Criador. Quem será que disse isso? Charles Darwin, na conclusão da segunda edição da Origem das Espécies. E foi uma brincadeira, mas há uma visão difundida, creio que a maioria de vocês vai concordar, de que é o seguinte: se você é religioso em geral e cristão em particular, você acredita no Gênesis e você acredita que Deus criou todas as formas de vida de uma vez só, aquilo que é chamado de criacionismo. Então, você não pode acreditar na evolução das espécies, nas teorias biológicas, etc. Por outro lado, se você crê que todas as espécies têm uma origem comum, né? A tese do Luca, Last Universal Common Ancestor, e que todas as formas de vida evoluíram a partir de processos naturais, como a seleção natural atuando em mutações aleatórias, você não pode acreditar que existe um Deus criador e que Ele criou todas as coisas, inclusive eu e você, e que Ele é o princípio que sustenta a nossa existência. Mas parece que Darwin, pelo menos nessa época, ele não fechava com essa dicotomia desse jeito. Então, vamos tentar conversar o que está por trás dessa disputa, o que tem historicamente, da onde que surgiram historicamente essas disputas, essas questões, tá bom? Então, esse vai ser a minha tentativa de itinerário, se o tempo permitir. Se ele não permitir, eu vou parar no meio. Então, no começo, eu vou dar alguns toques sobre essa questão do conflito inevitável entre criação e evolução, tá bom? No segundo momento, eu vou investigar o que esse tal de cristianismo, na verdade é criacionismo científico, e o que eu vou chamar de iluminismo evangélico. O que é criacionismo, como esse termo é usado, onde ele surgiu. Eu vou partir para um terceiro ponto, da chamada criação evolucionária. E para concluir, se der tempo, a gente vai conversar especificamente do problema criação e evolução dos seres humanos. Será que nós, seres humanos,
Somos um produto evolutivo ou somos os portadores da imagem divina? Então esse é o meu itinerário e vamos juntos. Para começar, parte 1. Então o Roberto deu uma introdução nesse ponto, né, de que quando a gente fala de qualquer tema de fé e ciência, normalmente existe-se a visão de que religião e ciência estão em iminente conflito. Ele já deu um toque nisso, mas hoje em dia, na academia, isso é considerado um grande mito. E eu aqui sugiro 2 livros para quem tiver interesse. Esse aqui de baixo é muito legal, do agnóstico Ronald Numbers, que chama Galileu vai para a prisão e outros mitos sobre ciência e religião. Um livraço, né? E outro aqui é The Warfare Between Science and Religion, que saiu esse ano, é o que a gente tem de último aí na discussão sobre a relação de fé e ciência. Mas vamos lá. Uma história que ficou famosa ocorreu um ano após Darwin publicar o seu Origem das Espécies, lá na bela Oxford, no ano de 1860. E ficou conhecido como o famoso debate entre Thomas Huxley, que tinha como apelido ser o Bulldog de Darwin, que ele era assim um dos mais importantes defensores da teoria darwinista. Ele, mais do que o próprio Darwin, em conferências divulgava e militava pela causa da nova teoria, né? Por outro lado, a gente tinha o bispo de Oxford, Samuel Wilberforce. E aconteceu lá uma discussão de tal forma que, anos depois, as pessoas contaram que foi nesse dia que Darwin derrotou Deus. Foi nesse dia. Porque Huxley, ele deu como se fosse um checkmate em Wilberforce e saiu o grande vitorioso daquele dia. Mas quando a gente relembra do que aconteceu naquela tarde calorosa em Oxford, será que foi isso mesmo? E o evento foi mais ou menos contado assim, né? Era um encontro lá num dos colleges em Oxford para discutir as ideias de Darwin, embora o próprio Darwin não estivesse presente naquele dia. Agora, o tema a ser discutido não era a origem das espécies, era um artigo que discutia as implicações da teoria da evolução para o progresso intelectual e social. Mais tarde isso viraria algo perigoso, tal do darwinismo social, né? Então, o debate não era sobre os méritos da teoria da evolução em si, era sobre implicações intelectuais, sociais da teoria darwinista. Bom, e daí, num determinado momento da discussão, o bispo de Oxford, o Samuel Wilberforce, ele começou a levantar alguns questionamentos, né? Mas ele afirmou, num tom de brincadeira, que ele não iria questionar se os humanos e cogumelos são primos, com base na revelação bíblica. Visto, diz ele, olha só, que é tolice tentar julgar a verdade de teorias científicas com base na Bíblia. Isso está certo. Mas, se baseando no principal botanista inglês da época, Richard Owen, ele começou a levantar diversas críticas, né? Agora, gente, ninguém é ingênuo, é claro, e ele não esconde isso, que parte das suas críticas à teoria darwinista tinham sim motivações teológicas. Bom, mas estava lá falando, e no final diz a história que ele virou para Huxley na plateia, num tom de brincadeira, ele tentou ser amigável e falou o seguinte, perguntou assim, né, se o Thomas Huxley ele era descendente dos símios pela parte do seu avô ou da sua avó. Num tom de brincadeira. E parece, contam as histórias, que o Huxley ficou vermelho na hora, não levou para o lado bom e levantou e disse o seguinte: eu prefiro ser descendente de um símio do que de um homem como você, que tem um intelecto fraco. E começou a desabrar. E daí, dizem a história que virou circo, as pessoas começaram a levantar, uma senhora passou mal e desmaiou. E quem estava lá também o capitão Fitzroy, que era o capitão do Beagle, né? A embarcação que levou Darwin para suas viagens, e ele, que era um cristão fervoroso, levantou com uma Bíblia na mão e começou a discutir com o Huxley, e virou um grande carnaval. E daí, no final do dia, cada um dos grupos foi para casa contando que tinha ganho o debate, obviamente, né? O lado do Wilberforce, nós mostramos, etc., a implausibilidade
de Darwin, etc. E o Huxley foi para casa contando a vitória. Mas o que é interessante? Nesse dia, gente, foi um dia de discussão sobre argumentos científicos. Era isso que estava em pauta? Parece que não. Era também uma discussão séria sobre o lugar da religião no debate público? Parece que não. Era uma discussão lá em Oxford importante sobre o status epistêmico das teorias científicas, sobre critérios de demarcação? Não. Foi, parece que, um circo. E essa história foi ganhando contornos de ficção, de tal modo que Thomas Dixon, num livrinho muito bom da Oxford Press, diz... Puxa, só para dar uma emoção, assim, a história foi forte. Tá me conectando? Então eu vou ler aqui para vocês o slide, não tem problema enquanto vai voltando. Ó, diz assim, o Thomas Dixon, que é um super estudioso do tema também, que a história Huxley-Wilberforce foi então usada, décadas depois, como uma peça dos vitoriosos para sugerir um claro triunfo do naturalismo científico sobre o conservadorismo anglicano. Tal história servia bem à nova elite, que podia contá-la de um modo que prenunciava e legitimava sua própria escalada ao poder, enquanto despolitizava o que realmente havia ocorrido. Ou seja, essa história foi usada, foi absorvida e, na verdade, mal utilizada para contar a história de um determinado modo que servia a interesses políticos de uma parcela inglesa que queria reescrever, por assim dizer, currículo escolar, que queria pensar em assentos em Oxford, cadeiras para professores e queria tirar o poder que a igreja anglicana ainda gozava naquele tempo, né? Então a gente vê que às vezes o que parece em público que é uma grande discussão sobre ciência e religião, na verdade são debates de interesses políticos ou de outra ordem. Olha só, agora o que diz, não Thomas Dixon, o Dennis Alexander, que é um professor de Cambridge, professor cristão. Diferente do que as pessoas acham, as respostas cristãs iniciais, ou seja, dos cristãos, à origem das espécies de Darwin, foram variadas. A primeira resposta escrita que temos conhecimento foi uma carta de Charles Kingsley, reitor de Eversley, a quem Darwin havia enviado uma cópia antes da publicação de sua obra. Kingsley escreveu 6 dias antes da data da publicação. Olha só o que o Kingsley escreveu, gente. Vai arrumar os slides, mas presta atenção. Ministro cristão falando sobre a origem das espécies 6 dias antes das origens das espécies terem sido publicadas. Pode ser. Ele diz o seguinte: tudo que eu vi nela me maravilha. Quão nobre é a concepção de deidade, crer que Deus criou formas primevas capazes de se autodesenvolver. E Darwin ficou tão impressionado com essa resposta que a citou na segunda edição da Origem das Espécies. Aqui são outros cristãos que foram, além do Charles Kingsley, foram favoráveis ou abraçaram a teoria da evolução. Por que eu estou dizendo isso, gente? Para mostrar que logo de início, logo que a Origem das Espécies foi lançada, a comunidade religiosa recebeu isso de forma variada. Não foi assim como se todos os cristãos, todos os religiosos tivessem rejeitado. Não. Uma parte viu com muita desconfiança, outra parte abraçou sem ressalvas, uma outra parte abraçou a teoria da evolução, mas apresentou ressalvas, etc. Então, a questão foi sempre mais complexa daquilo que às vezes é divulgado para a gente. Bom, vamos lá. E esse tal de criacionismo científico? Como que surgiu isso? O que é isso? Deixa eu explicar algumas coisas para vocês lá. Primeiro, os defundamentos, né? Porque a gente muitas vezes conecta até corretamente, o criacionismo científico com os fundamentalistas. E fundamentalista virou hoje em dia um palavrão. Mas fundamentalismo, na verdade, tem uma origem histórica. Isso surgiu numa série de documentos lançados entre 1910 e 1915, que chamavam
The Fundamentals, os Fundamentos. E esses documentos aquilo que era chamado de uma reação ao liberalismo teológico dentro das igrejas, né? Então, um grupo de cristãos mais conservadores percebiam que as doutrinas clássicas, como a encarnação de Jesus, a ressurreição, etc., estavam perdendo fôlego, e eles queriam fazer uns documentos que afirmassem a centralidade disso para a vida da teologia. E nesse contexto surgiu alguns termos importantes, como a ideia de inerrância bíblica, a ideia de que a Bíblia é verdadeira em tudo aquilo que ela quer dizer, né? E também uma leitura que a gente pode chamar mais literalista da Escritura. Agora, olha só que interessante. A grande maioria daqueles que assinaram, que comporam, os proponentes dos fundamentos, eles eram o que a gente chama de criacionistas da Terra Antiga, ou seja, eles não tinham nenhuma dificuldade em aceitar a idade antiga da Terra, lá nos seus 4 bilhões de anos, e a antiga idade do universo. Inclusive, eles tinham vários debates de qual que era a melhor maneira de entender Gênesis 1, os dias da criação, se cada dia representava longas eras ou alguma outra leitura, mas eles, na sua maioria, não tinham nenhuma dificuldade em aceitar as ciências geológicas. Tinham, sim, a dificuldade com as ciências biológicas. Agora, mesmo entre eles, B.B. Warfield, que é o pai da ideia de inerrância bíblica, ele foi alguém que abraçou a teoria da evolução. Olha que impressionante. Nesse artigo aí do Dave Livingstone e do Mark Noll, eles dizem o seguinte: um dos segredos mais bem escondidos na história intelectual norte-americana é que B.B. Warfield, o mais importante defensor moderno da teologicamente conservadora doutrina da inerrância bíblica, era também um evolucionista. De novo, dá para a gente ver que as questões são mais complexas do que parecem, né? Agora, ao longo do tempo foi surgindo e foi se consolidando uma posição que hoje é relativamente comum entre os cristãos, que é chamada de criacionismo da Terra Jovem. Para quem nunca ouviu isso, o que é isso, né? De maneira muito resumida? Algumas questões, né? A tal da leitura literalista da Escritura. Então, a Bíblia, ela fornece, além de conhecimentos teológicos e espirituais sobre o ser e o caráter de Deus, conhecimentos sobre termos que a gente chama de científicos, como, por exemplo, a idade da Terra, o surgimento biológico das espécies, a formação de fósseis, etc. Então, dentro dessa visão, aí sim, a idade da Terra tem os seus 6, 7 mil anos. Né? O que mais? Adão e Eva foram os 2 primeiros seres humanos e os únicos progenitores de todos os demais seres humanos. E diz o Ken Han, que é um dos atuais proponentes mais importantes dessa visão: as Escrituras devem controlar nossa interpretação das evidências científicas e a nossa feroz crítica das interpretações evolucionárias naturalistas. Mas olha só o que ele diz. Além disso, foi nisso que a igreja acreditou quase universalmente até o início do século XIX, quando a maior parte da igreja, então, aceitou a ideia que estava em desenvolvimento na geologia dos milhões de anos, e que foi seguida pela teoria de Darwin em 1859. Pergunta para vocês: será que é isso mesmo? Será que o Ken Han tem razão que durante a história inteira da igreja os cristãos acreditaram exatamente nessa visão, né, da Terra Jovem, e então, no século XIX, eles começaram a mudar de ideia? Bom, gente, eu já dei algumas dicas, né, que os próprios escritores dos The Fundamentals, os originários do movimento fundamentalista, a maioria deles não tinha dificuldade nenhuma em assumir que a Terra era antiga. Mas olha só, Peter Harrison está entre os meus autores favoritos. Foi professor de Oxford, ele é australiano, ele ficou com muita saudade da sua terra natal, voltou para a universidade lá em Queensland, na Austrália. Mas ele lançou esse livro, que a gente teve a oportunidade de traduzir, que chama Os Territórios da Ciência e Religião. Para mim, aí está entre os melhores livros já publicados sobre fé e ciência, e é um livro-texto usado no curso sobre o tema em Oxford. Então, não é um livro qualquer, né? Mas, obviamente, não tenho tempo para discorrer muito sobre esse livro, mas um dos pontos que ele mostra é o seguinte: é uma preocupação contemporânea, gente, do século XX,
acreditar que a Bíblia ela tem como fundamento trazer descrições científicas sobre a realidade. Tanto o termo religião, quanto o termo ciência, na Idade Média, na Idade Antiga, não eram entendidas como corpos de conhecimento em conflito, mas eram entendidas como virtudes que deviam ser cultivadas por aquele que quer viver corretamente, que quer pensar corretamente. Então, a verdadeira religião era uma atitude interior. E a verdadeira ciência, ciente no termo antigo, era um tipo de virtude intelectual. Era um ato de pensamento que as pessoas desenvolviam. Ele dá vários exemplos disso, né? Se a gente pega os métodos de interpretação da Idade Média, tem aquilo que a gente chamava dos 4 sentidos do texto. Então você pode ler qualquer autor medieval, eles vão procurar os chamados sentidos espirituais, sentidos areteológicos, os sentidos, vários níveis, camadas de interpretação. Eles não tinham um tipo de ingenuidade. Se você voltar mais no tempo ainda, ele vai dizer, mesmo entre os pais da igreja, séculos 2, 3 e 4, e você vê as obras de interpretação deles, não tem nada de ingênuo. Eles procuram também várias camadas, níveis de interpretação. Então essa visão de que uma certa leitura foi a leitura da Terra Jovem, a leitura que os cristãos sempre tiveram, ela não corresponde com a própria história do desenvolvimento teológico. O Ronald Numbers, de novo, esse livro, gente, que chama Os Criacionistas, do criacionismo científico ao design inteligente, é o melhor livro academicamente considerado sobre o tema, né? Do Ronald Numbers, fica a dica aí para quem quiser história desses movimentos. Mas olha o que ele diz: o criacionismo, no sentido contemporâneo do termo, é um fenômeno do século XX e surgiu nos Estados Unidos por 3 motivos. Parcialmente como uma reação às intrusões da teologia liberal germânica nas denominações norte-americanas, parcialmente como uma suposta resposta à ameaça darwiniana à moralidade do poder a dever, usada para justificar a expansão militarista germânica durante a Primeira Guerra Mundial, e parcialmente como uma reação à percebida centralização do governo dos Estados Unidos no controle do currículo educacional. E ele conta pra gente como isso surgiu historicamente. Então lembra, se a maioria dos fundamentalistas no começo tinha uma visão da Terra antiga, aconteceu que lá na década de 20, um importante autor ligado ao adventismo do sétimo dia, ele estava relendo as obras da Ellen White. Para quem não conhece o adventismo, a Ellen White é a profeta que funda, né, o adventismo do sétimo dia. Nas suas obras, Ellen White ela dá uma ênfase muito grande na literalidade dos 6 dias. Ele, a partir disso, desse insight, ele, como adventista, ele se propõe a escrever uma geologia que corrobore essa visão da Ellen White. Ele escreve esse livro. Esse livro ganha alguma popularidade, mas depois de algumas décadas ele cai em desuso, etc. Até que somente na década de 60, Henry Morris, ele funda aquilo que é chamada da The Creation Research Society, né? A Sociedade de Pesquisa do Criacionismo. E ele faz um novo livro que chama A Geologia do Dilúvio, de 1965, e esse livro recoloca o criacionismo científico na agenda do debate público, preocupado especialmente como que a gente pode introduzir novamente nas escolas norte-americanas o estudo do criacionismo junto com o estudo da evolução. Então, por que eu estou trazendo essa história? Para a gente ver que todas essas visões, elas surgem em certos contextos culturais para responder a determinados fenômenos e pressões culturais. Isso é importante a gente ter em vista, né? Bom, e o design inteligente? Deixa eu até beber uma água. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já ouviu falar sobre a tal da teoria do design inteligente? Levanta a mão, por favor. Tá, não muita gente, então vou colocar para vocês. O que surgiu? O que está o design inteligente? De maneira geral, resumida, é a ideia de que é possível detectar, presta atenção nos termos aí, cientificamente, ocorrências de design, de projeto, de projeção, em certos organismos e sistemas bióticos. E, portanto, sinais de intervenção de um designer na história cósmica e biológica.
polêmico. Mas vamos lá. Da onde surgiu isso? Isso é mais recente ainda. Em 1987, o ano que eu nasci, para poder durar a minha idade, alguns criacionistas, eles estavam tentando, criacionistas da Terra Jovem, gente, eles estavam tentando fazer um livro-texto de biologia para ser ensinado nas escolas para ter um estudo de criacionismo, certo? Um ensino de criacionismo. Só que em 87 teve um caso famoso no tribunal norte-americano que definitivamente proibiu o ensino de criacionismo nas aulas de ciência. Proibiu, não pode. E eles já estavam com o livro pronto. E agora, o que a gente faz? Chamava sobre o criacionismo e alguma coisa. Se tiverem ideias. Primeiro, para não perder o livro, vamos mudar o nome dele. Então vamos chamar ele de Pandas e Pessoas, que é esse livro. E vamos fazer outra coisa também. Vamos mudar, onde aparece o termo Deus, a gente muda por designer. E onde aparece criação, a gente muda por princípio de design. E por que isso é importante? Porque esse é o primeiro livro publicado onde a ideia de design inteligente aparece, né? Mas ele era um livro pré-escolar, não tinha muita importância, até que em 1991, 2 anos depois, um juiz, que era professor de direito em Berkeley, na Califórnia, escreveu um livro que vendeu muito. Vendeu, o Ronald Numbers fala uma expressão que eu acho legal, ele vendeu como hot cakes, né? Como bolos gostosos. E a ideia é exatamente, ele é um juiz, então ele quis pôr Darwin no banco dos réus. E, assim, ele levantou algumas críticas à teoria evolucionista, etc, mas ele não apresentou nenhuma contraproposta. E nesse livro, de novo, a ideia de design inteligente aparecia, mas sem nenhuma proposta. Até que, em 1996, o bioquímico católico Michael Behe publicou Darwin Black Box, a caixa preta de Darwin, que provavelmente, até hoje, mesmo com muitas publicações, é considerado pelos defensores do design inteligente o livro mais importante do design inteligente. Bom, o que esse livro diz? Ele define, então, um termo que virou central, que é a ideia de complexidade redutiva. É em torno desse termo que gira o design inteligente, que diz assim: em sistemas irredutivelmente complexos, todos os componentes da estrutura devem estar no seu devido lugar para que o sistema funcione. Em uma estrutura em que alguns de seus componentes estejam faltando, o sistema simplesmente não funciona. Tá? Eu peguei um resumo, mas uma das metáforas é o arco romano. O arco romano é uma estrutura arquitetônica, como vocês podem ver, que ele funciona o seguinte: se você tentar montar ele aos poucos, não dá. Se você tirar uma pecinha, ele desmorona inteiro. Você tem que colocar ou ele de uma vez inteira, né? Ou ele como um sistema irredutivelmente complexo, ou ele não pode existir. E um dos exemplos favoritos do Michael Behe, que é um bioquímico, é o famoso flagelo bacteriano. Famosíssimo, né, gente? Famosíssimo para todo mundo. Sim. Mas o que é o flagelo bacteriano, né? Lembra da bactéria unicelular que tem aquele tipo de rabinho, os biólogos vão me matar, né? Rabinho, mas que parece uma bulbinha e gera esse flagelo que ele usa para se locomover. Tá, coitado. Mas olha só o que eles dizem. Eles dizem o seguinte: se você analisa a estrutura bioquímica do flagelo bacteriano, ele tem mais de 20 proteínas. E se você tirar uma só proteína, o sistema inteiro para de funcionar. Ele precisa de todas ao mesmo tempo para funcionar. Então, Michael Behe fala o seguinte: se esse sistema tivesse vindo a existir pelos processos naturais, como a seleção natural, a gente teria que ter uma explicação de que suas formas precursoras a essa, mais simples, com menos bactérias, poderiam funcionar. Mas, peraí, se eu tiro uma proteína só e para de funcionar, como que a evolução me explica ele? E esse é um dos argumentos da complexidade redutível. O Stephen Meyer definiu assim: olha só, os mecanismos da evolução não têm poder explicativo para mostrar que organismos complexos, como esse, né, evoluíram por processos naturais de organismos mais simples. Uma lei cega, como a seleção natural atuando sobre mutações aleatórias, é insuficiente para explicar a complexidade da vida biológica.
Por isso é necessário que em certos pontos da história do planeta, uma inteligência tenha intervido para que tais complexidades biológicas que demonstram design tenham surgido. Está aí, para quem não conhecia, a teoria do design inteligente. Contudo, ela foi criticada, rebatida, desmistificada por muitos lados. Um dos casos mais famosos foi em 2005 na cidade de Dover, uma pequena cidade, mas que isso foi parar no tribunal, quando os diretores do colégio queriam obrigar os professores de ciência a, junto com a evolução, ensinarem design inteligente. E o juiz teve que decidir, se design inteligente era ciência ou não. E era muito engraçado, porque você vê a história, um juiz tendo que ouvir argumento científico para decidir. E Dover, que é uma cidade pequenininha, até então insignificante, ganhou todas as manchetes. Tão importante foi esse caso que foi um jornalista perguntar para o George W. Bush Jr., na época presidente dos Estados Unidos, qual que era a posição dele no debate evolução e design inteligente. Bom, o juiz proferiu a seguinte sentença. Olha só. Vou ler aqui o trechinho do Grown Numbers. No fim, o juiz, que se dizia cristão, isso é importante, condenou o conselho escolar por suas ações, O conselho que queria obrigar os professores a ensinarem design inteligente, declarando memoravelmente suas ações uma inutilidade empolgante. Entendeu que o design inteligente não seria ciência, porque invocava causalidade sobrenatural e porque não atingia as regras básicas essenciais que limitavam a ciência às explicações naturais e testáveis. Mesmo sendo um cristão conservador, o juiz rejeitou como absolutamente falsa a afirmação de que a teoria da evolução seja antiética, etc, etc. E, a partir disso, o design inteligente foi proibido de ser ensinado nas aulas de ciências dos Estados Unidos. E outras coisas vieram, A Associação Americana para o Avanço da Ciência declarou que o design inteligente é caracterizado por falhas conceituais significantes em sua formulação, falta de credibilidade científica e mal representação de fatos científicos, e que seu conceito central é de fato religioso, não científico. E muitos cientistas têm usado, por exemplo, mostraram que sim, que o flagelo bacteriano, ele tem uma história evolucionária, ele pode ter vindo funcionar de organismos mais simples. Então, o debate é quente, o debate é hoje, a comunidade científica de modo geral ainda hoje não aceita o design inteligente como ciência, caracterizado como pseudociência. Entretanto, existem sim importantes defensores do design inteligente, centros como o Discovery Institute, lá sediado em Seattle, que fazem pesquisa, financiam pesquisa nessa área. E o debate é quente e continua até hoje. Muito bem. Como está meu tempo? 10 minutos. Vamos lá. Olha só que interessante. Apesar de tudo isso, a gente acha as palavras. Vou citar, gente, nominalmente, uma pessoa, um cientista, que ele se considera criacionista da Terra jovem. A Terra tem 6.000 anos, etc. Evolução, uma loucura, assim. Mas olha as palavras dele. Olha que interessante. A evolução não é uma teoria em crise. Ela não está à beira de um colapso. Ela não falha com uma explicação científica. Há, sim, evidência para a evolução e um bocado delas. É uma estrutura produtiva para grande parte da pesquisa biológica e tem um incrível poder explanatório. Não existe uma conspiração para esconder a verdade que a evolução falhou. Eu digo essas coisas não porque eu sou um maluco ou porque eu me converti à evolução. Eu digo essas coisas porque elas são a verdade. Estudantes criacionistas como eu antes, prestem bem atenção. Há evidência para evolução, e evolução é uma teoria científica extremamente bem sucedida. E isso não a torna uma verdade absoluta
E não quer dizer que não hajam alternativas viáveis. É a minha própria escolha de fé que me faz rejeitar a evolução. Todd Charles. Isso nos leva para uma outra via, uma outra possibilidade, chamada de criação evolucionária. Quem já ouviu falar de criação evolucionária, ou teísmo evolucionário? Alguns pouquinhos. Muito bem. Mas o que é isso, né? É difícil de acreditar para algumas pessoas hoje que exista um instituto como o Biologos, sediado na linda cidade de Grand Rapids, no Michigan, cidade linda, que exista para defender a compatibilidade entre a visão clássica cristã da criação e a teoria da evolução. E hoje, na presidência, está lá a Deborah Harsman, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Grand Rapids. E ela cita o seguinte, ela cita alguns dados, olha só, 99% dos biólogos aceitam não só a evolução, mas que os humanos evoluíram. Em outro lugar, a evolução é uma teoria no sentido científico, significando que é uma estrutura explicativa apoiada por um grande número de evidências experimentais que fazem previsões precisas sobre o mundo natural. Então, o que é isso, gente? É a visão dessas pessoas de que, bom, Deus é o Criador, Deus é o sustentador de tudo que existe. Ele podia fazer as coisas como ele quisesse, afinal ele é Deus, né? E ele escolheu fazer ou trazer à existência os entes biológicos no planeta Terra por processos que nós hoje descrevemos através de uma teoria chamada teoria da evolução. Lembra do final da palestra do Roberto? Ele falou, uma coisa é o porquê a gente existe, ou qual o sentido da existência, isso é uma questão. Outra, uma pergunta científica, como? A teoria da evolução, dizem esses, né? Como a Deborah Harsman, ela explica o como, descreve os processos naturais, e ela é bem sucedida nisso. Mas ela não explica o porquê, qual o sentido, o fundamento da existência. O Dennis Alexander, de novo, que é o escritor do livro que a professora falou para vocês, diz o seguinte: criação, na teologia cristã, se refere à crença de que Deus é a fonte criativa última, o poder e a vontade fundamental de tudo que existe. A compreensão cristã da criação se relaciona à ontologia, à questão da existência. A evolução, no seu sentido biológico contemporâneo, se refere à aptidão reprodutiva diferencial dos organismos vivos, de tal modo que aqueles mais adaptados aos seus ambientes deixam mais descendentes. Evolução? Não? Por quê? Evolução procura responder a pergunta: como? Como Deus trouxe à existência toda a diversidade de vida que caracteriza o planeta Terra? Essa é a pergunta da biologia. E uma das grandes ênfases dos cristãos evolucionários é que as escrituras, e aqui para a nossa questão particularmente Gênesis, foi revelado em um contexto pré-científico, na qual Deus acomodou sua mensagem para a compreensão das pessoas da época, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda o contexto histórico do chamado Antigo Oriente Próximo, né, onde a gente tem as primeiras civilizações, desde o Egito, lá no delta do Nilo, você sobe lá pela Palestina e vai por todo o crescente fértil na região da Pérsia, Babilônia, Macedônia. Era assim que eles entendiam o mundo, né? Uma terra plana, um disco com um firmamento fixo, as estrelas como pontinhos presos, tinha as águas de baixo, as águas de cima, o submundo, os pilares que sustentavam o mundo. E essa era a experiência fenomenológica que eles tinham da existência, era a geografia e a cosmologia dos povos antigos. E quando a gente lê Gênesis descreve verdades teológicas para pessoas que interpretavam o mundo a partir de um contexto científico, um contexto pré-científico. Então, qual que é o ponto deles? Não leia Gênesis para aprender ciência contemporânea, porque Gênesis
não foi escrito para ensinar ciência contemporânea. Os antigos tinham outras preocupações. Gênesis foi escrito para ensinar verdades teológicas. Por exemplo, para os povos antigos, Sol, Lua, Estrela, todos os grandes entes cosmológicos eram deuses. Gênesis 1 mostram que não, eles são criação de um único Deus. Outra coisa, os outros mitos da criação antiga ensinavam, por exemplo, que os seres humanos, eles eram feitos para serem escravos dos deuses. E, obviamente, a elite egípcia, a elite babilônica, não eram escravos, mas o resto da população era. Mas Gênesis 1 conclui dizendo que todo homem e toda mulher, igualmente, são portadores da imagem divina. Ou seja, eles foram criados por Deus com igualdade e dignidade. Não era a elite, nem o rei que tinha um privilégio diante dos deuses, mas não. Todo homem e mulher eram iguais ontologicamente diante do Deus único. Isso, gente, quando foi escrito, era uma revolução teológica, existencial, etc. Então, eles vão existir. A gente tem que ler Gênesis com as lentes corretas para entender Gênesis propriamente dita. Não leia Gênesis procurando respostas para a ciência contemporânea. Como diz John Stott, não temos que optar entre Gênesis 1 e a cosmologia ou astrofísica contemporânea. Deus nunca teve intenção de que a Bíblia fosse um texto científico. Na verdade, deveria ser evidente para os leitores que o texto de Gênesis 1 é um poema altamente estilizado e belo. Ambas as abordagens da criação, a científica e a poética, são verdadeiras, porém, partem de perspectivas diferentes e se complementam. Muito bem, acho que vou ter que acabar, né? Mais 5 minutos? Peraí. 5 minutos da parte 4. E então, nós somos produto evolutivo ou imagem divina? Gente, eu vou voar, 5 minutos me deram. Então vamos lá. Primeiro, eu só quero afirmar para vocês, acredite ou não, depois vocês debatem os blocos. Existem evidências abundantes de que nós, Homo sapiens, somos descendentes dos símios, que a gente é parte de uma história evolutiva. Existe abundância. Por exemplo, existe hoje fósseis. Há décadas atrás foi descoberto na África um lugar que chama Rift Valley, Valley Rift, que para os arqueológicos é o paraíso, Muitos fósseis. E falava, não existem espécies de transição entre os símios antigos e os Homo sapiens. Existem muitas, bem documentadas, várias das espécies de transição estão lá, o esqueletinho, fossilizado, bonitinho. É impressionante. Hoje existe evidência fóssil dos nossos ancestrais. E para cada upgrade, a gente pode dizer, tem um fóssil novo. E estão sendo achados. Abundância. Mas se você não é suficiente, tem muita mais evidência genética. E eu poderia gastar aqui 1 hora falando só da evidência genética para apontar que nós somos descendentes, por exemplo, dos chimpanzés. Quer dizer, nós, os chimpanzés, temos um descendente comum. Isso é impressionante, a evidência genética para isso. Tem muita evidência. Mas eu vou pular e depois eu posso dar os dados para vocês. Agora, tem algo mais impressionante. E quando eu vi isso aqui, eu fiquei doido. Que é a evidência da particularidade, da contingência dos seres humanos. Que casa com o que o Roberto falou da contingência do universo. Aquilo que ele aplicou para a contingência do universo, a gente pode aplicar para a contingência da existência humana. Então, eu vou pular isso. Vou chegar aqui. A biologia, olha só que afirmação bombástica, tem sido bem clara de que a seleção natural não é suficiente sozinha para explicar nossa presença aqui. Vou pular isso aqui. Mas Edward Wilson, ateu, ganhador do prêmio Pulitzer, diz o seguinte: que a linhagem humana tenha percorrido todo o caminho até os Homo sapiens foi resultado de uma oportunidade única, combinada com extraordinária sorte. Se qualquer uma das populações da nossa linhagem tivesse sofrido extinção durante os últimos 6 milhões,
como ocorreu com 90% das outras espécies, a gente não estaria aqui. Mas como assim? Por exemplo, contingência histórica dos mamíferos. A gente sabe que o espalhamento adaptativo dos mamíferos só foi possível após a extinção dos dinossauros, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Agora, como foi que se os dinossauros não tivessem sumido, vários dos mamíferos superiores não teriam existido, inclusive a gente. Ou seja, precisou de dinossauro morrer. Como que os dinossauros morreram, quem sabe? Oi? Alto, gente. Asteroide. Mas foi mais do que isso. Olha só. Primeiro, foi causado por um asteroide de 10 km de extensão, viajando a 80 mil km por hora, que atingiu a Terra, que causou simplesmente o maior terremoto de todos os tempos. Cotidiano, né, gente? Caiu um asteroide aqui, né? Não, né? Exatamente, causou elevamento de poeira, etc., mas vou pular. Mas olha só que coisa impressionante. Isso não foi suficiente para extinguir os dinossauros. Logo antes do asteroide, os dinossauros herbívoros, os Vex, Dinovex, estavam em uma crise ecológica que criou uma grande instabilidade na sua cadeia alimentar, logo antes do asteroide chegar. E os estudiosos hoje dizem o seguinte, que se os dinos herbívoros já não tivessem nessa crise, um meteoro por si só não seria suficiente para extinguir os dinossauros. Precisou, gente, desses dois eventos, ambos extremamente improváveis, para que os dinossauros morressem e houvesse a radiação mamífera. Contingência. Nós chegamos a Stephen Jay Gould, né, o famoso paleontólogo de Harvard, um dos mais importantes escritores da evolução, diz o seguinte: nós, Homo sapiens, chegamos muito perto, milhares e milhares de vezes, de ser aniquilados da história, caso as coisas tivessem ocorrido por outro canal. Daí tem a famosa frase dele, né? Toque novamente a fita para rodar 1 milhão de vezes. Toque a história da Terra para rodar de novo 1 milhão de vezes. E eu duvido que qualquer coisa próxima dos Homo sapiens iria evoluir novamente. Tese do Stephen Jay Gould. Impressionante? Me dá mais um minuto, porque tem mais. Os antropóides, como que surgiram? Baseados em dados recentes, a própria aparição da linhagem antropóide na África teve seu início em um evento extremamente improvável. Gente, presta atenção nisso aqui. Estava lá, deslocamento ainda dos continentes. Isso criou um mar, que era chamado na época do Mar Tétis. Não sei em português como que é esse mar, alguém sabe? Ah, mas aqui. Tétis Sea, né? Que separou a África da Eurásia. Olha só. Há 40 milhões de anos atrás, o supercontinente ainda se separando. E a gente, recentemente, encontrou o fóssil do ancestral comum de todos os antropóides, um no Egito e um no outro lado do Mar Tétis. Deixa eu voltar aqui. Então a gente encontrou bem nesse pontinho aqui, e bem no pontinho aqui do Egito, o mesmo ancestral comum. Né? O ancestral comum de todos os antropóides. Bom, mas somente na África ele deu origem aos antropóides. Aquele ancestral comum que ficou lá na Eurásia, não aconteceu nada com ele. Não deu origem a nenhum antropóide. Nada. E qual que é a tese, gente? Qual é a tese? Hoje mais aceita. É de que uma dessa ancestral comum que estava lá na Eurásia, ela ficou enroscada num galho, né? Ela estava grávida. E ela percorreu o mar até a África. E ela deu origem a todos os antropóides. Se ela não tivesse sido enroscada num galho e percorrido o mar e sobrevivido... Gente, isso que a ciência contemporânea está dizendo. Não estou tirando da minha cabeça, nem da cartola, né? Então diz aí o Daryl Falk, se não fosse essa jornada extremamente improvável de poucos mamíferos, talvez apenas uma fêmea grávida, pelo que soubermos, para a África, parece provável que nem um macaco, símio ou a linhagem humana teria aparecido. Esse único acidente pode ter sido responsável por toda a nossa linhagem humana. Como assim? Mind blowing. Não é possível. E daí tem as teses
né? Meu, isso é tão único, tão contingente que isso precisa ser explicado. Daí a gente tem grandes hipóteses científicas, como Stephen Jay Gould, toca a fita novamente. O Henry Gee, ele fala, isso é loucura. Ele é um ateu, ele fala, simplesmente é loucura, não dá para explicar. E o Edward Wilson, que tem a Very Lucky Theory, ele chama isso, Very Lucky Theory. É uma teoria científica, gente, da sorte. Todos, nesse momento, eles deixam de ser biólogos profissionais para se arriscarem a filósofos amadores. Very Lucky Theory, nonsense, toca a fita novamente. Agora, o que o Darrell Falk lhe dá um palpite? Que, em contraste com as conclusões de Gee, Wilson, Gould e muitos outros biólogos, os dados científicos que têm emergido são altamente consonantes e belamente consistentes com a visão teísta de um Deus criador. Gente, isso que ele está falando, ninguém está provando que Deus existe, ninguém está provando que os seres humanos são fonte de um Deus. A ciência não prova isso, mas é consistente. Quando a gente vê a jornada improvável, única, quase maluca, ou de muita sorte para a gente estar aqui, não é absurdo um cristão confessar que isso foi também fruto da vontade de um bom Deus que guiou os processos, ou que é soberano sobre os processos, inclusive os processos naturais, para que a gente viesse. Está aqui hoje, falando de biologia e fé cristã. Então, os humanos, produto evolutivo ou imagem divina? Por que a gente precisa pôr o ovo? Por que a gente não pode afirmar ambos? Que a ciência evolutiva tem um alto status epistêmico, é uma teoria bem sedimentada, explica o como, mas se alguém perguntar o porquê a gente está aqui, a gente pode, aqueles que assim se identificam com a tradição cristã, confessar que somos portadores da imagem de Deus e, portanto, todo homem e mulher, não importa a raça, cor, lugar, país, descendência, constituição, é igual em dignidade, beleza e importância. Muito obrigado, gente.